sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma edição do nosso talk show Hashtag por Elas. Minha convidada de hoje é a determinada, porque eu sempre vejo Júnia como uma mulher extremamente determinada, linda, maravilhosa, atualizada. É professora titular livre de História Moderna na Universidade Federal de Minas Gerais, onde atualmente atua no programa de História. Especialista em Brasil Colônia, escravidão, história moderna e história de cartografia. Possui vários artigos, capítulos de livros publicados, entre eles o livro que está aqui comigo, que é maravilhoso, Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes, o outro lado do mito. Ganhadora de vários prêmios, menção honrosa, Casa de Las Américas e um prêmio assim, prêmio Clarivaldo Prado Valadares e um outro prêmio que eu não sabia que a Júnia tinha, o prêmio Jabuti em Ciências Humanas. Júnia, eu queria até ver o prêmio, porque eu nunca tinha visto um prêmio Jabuti. Na hora que eu falei com as meninas que você tinha sido ganhadora do prêmio Jabuti, ninguém acreditou. Falou assim, Tassiane, a gente quer conhecer. Como é que é? Me E conta. Ó, ó, botizinho aqui, ó. gente, que coisa mais linda E aqui o livro. que fez com que você ganhasse o prêmio. Eu tenho esse livro também, eu devia ter trago, não trouxe, mas a Júnia tem. Me conta um pouco da sua trajetória, Júnia. Como foi a opção por fazer história, né? Você é extremamente viajada, viaja o mundo inteiro palestrando. Me conta um pouquinho de tudo isso, desse complexo que é a Júnia. Olha, você não vai nem acreditar como que eu comecei. Na Hum, verdade, eu pensava, assim, no científico em fazer arquitetura. nossa. Mas quando chegou no terceiro científico, eu desisti da arquitetura e eu fui, assim, para a lista de cursos da UFMG e fui excluindo. E no final sobrou História e Direito. E Mas, eu gostava muito de ler, muito de ler. Sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente, mas só para você ter uma ideia, eu me punha assim nas férias de julho como objetivo ler pelo menos 20 livros durante as férias. Então, assim, adolescente, eu era metade do tempo em cima de uma bicicleta, metade do tempo das férias lendo. E aí eu tinha tido uma professora muito inspiradora no segundo e no terceiro científico, que é a Rejane, que é uma professora muito conhecida aqui na minha geração. Ela foi professora do Colégio Santo Antônio, do Colégio Loyola. E aí eu fui para a História, resolvi matricular em História. E meu pai ficou revoltado. Aliás, a família inteira ficou revoltada, porque o meu pai só podia ser médica e ele abriu uma concessão para engenheiro e mais ou menos para arquiteta. Mas nossa. o negócio dele era engenharia, e nós mulheres, e nós somos três mulheres e um homem, fomos criados como o meu irmão. Tinha que ter uma profissão, tinha que ter um curso, e a profissão tinha que ser ou médica ou engenheiro. E eu era ótima em matemática. Ó, Então, porque geralmente muitas pessoas vão porque não se dão bem na matemática, na verdade, eu era muito boa na matemática, na física, e aí meu pai, fui trabalhar nas férias com meu pai depois do vestibular e ele me obrigou a fazer. Ah, não, aí eles ficaram todo mundo falando comigo que tinha escolhido história porque eu estava com preguiça de estudar para o vestibular. E me desafiaram se eu passava em engenharia na Católica. Então eu fiz inscrição na Católica, oh, na PUC, né? Na época não era PUC ainda, para engenharia civil. olha. E aí eu passei. E meu pai me obrigou a ir lá fazer a matrícula e pagou 6 meses da engenharia. E eu acabei indo um dia na aula, olhei aquilo lá e falei, gente, não é para mim. E ao contrário, o curso de história, eu assim me apaixonei, porque era exatamente o contrário. A matemática, para mim, era muito fácil e a história era desafiadora. Era alguma coisa que levava a refletir, a pensar, a procurar novos caminhos de interpretação. E aí eu fui para a história. E aí eu fiz o curso, adorei. Só que o curso da UFMG, nesta época, não é a realidade hoje. Hoje nós somos o programa Nota 7 da área, mas na época era um curso que estava desatualizado metodologicamente. Ó, E aí, quando terminou, então, eu fui fazer na PUC uma especialização em História Moderna, que era um programa que a PUC tinha de especialização chamado PREPS,
que eu corria sempre os cursos em janeiro e julho, e era organizado por um professor que era professor, tinha sido meu professor na UFMG, o professor Caio Bosque, e ele trazia, eram módulos de disciplinas que ele trazia professores, ao contrário, os mais atualizados, os professores mais importantes da nossa área naquele momento. E aí, então, nesse momento, e também, durante o semestre, você era obrigado a fazer 3 monografias por semestre. Escrevia Então, para bastante. mim, isso não só foi muito importante para me atualizar metodologicamente, mas eu aprendi a escrever, a treinar a escrita, coisa que a gente treinava, lógico, nas disciplinas, nos trabalhos finais, mas ao ter que fazer 3 monografias por semestre durante 3 anos, então eu passei 2 anos escrevendo, em máquina de escrever não existia computador pessoal nessa Datilografia. época, né? E aí você tinha que escrever bem, né? E foi para mim um treinamento muito importante esse curso. E aí, quando eu terminei, eu já era professora, mas da rede municipal de ensino. Assim que eu terminei o curso de História, a graduação, eu passei na Prefeitura de Belo Horizonte, em segundo lugar, e fui professora da rede municipal de ensino durante 10 anos. E nesse período, então, eu fiz o mestrado na USP, em História Social, e comecei o doutorado. E Nossa, aí, no final, eu estava fazendo o doutorado, era professora da rede e professora do Colégio Loyola. Fazia as 3 coisas ao mesmo tempo. Minha filha mais velha nasceu, no final do mestrado, e minha filha mais nova nasceu no final do doutorado. doutorado. Como é que é conciliar tudo isso, Júnia? Você é extremamente determinada, né? Eu te conheço, eu sei, você é extremamente focada nos seus objetivos. Nessa época, você já tinha toda essa determinação, ou o curso como um todo te levou a chegar onde você está hoje? Como Não, é que isso então? é, é da minha personalidade mesmo, eu sempre fui assim, Sempre determinada e decidida a fazer uma coisa, alguma coisa, e quando eu ponho, e eu me planejo muito, eu ponho objetivos. Eu quero isso, esse ano eu quero fazer isso, eu quero tal curso, eu quero tal bolsa, eu vou escrever tal livro. Então, eu todo começo de ano eu me ponho objetivos e vou atrás. Claro que nem tudo eu consigo realizar, isso é meio ilusão, né? Há muitas coisas que eu busco e não mas faz alcanço, parte. alcanço pela metade, mas isso faz parte, porque as pessoas geralmente só veem a parte que deu certo, né? E, conciliar a carreira com a maternidade, eu devo dizer, não foi fácil. Até porque, quando eu passei no concurso da UFMG, que aí foi isso, eu tinha já uma menina pequena, Sim, eu dava aula, né? Fazia o doutorado, e o meu marido, logo antes, passou no concurso para juiz do trabalho e foi para o interior. mas ficou Então, ele sozinho. saía de casa na segunda-feira e voltava na sexta-feira, e eu tive que conciliar isso tudo, né? E agora, uma coisa que eu devo dizer que foi muito importante para mim foi que eu aprendi a render durante a semana, porque quando ele chegava na sexta-feira, o sábado e domingo era exclusivo Voltar para eles, para para família. ele e para ela, e para eu descansar também. Então, eu trabalho muito de segunda a sexta. Eu tenho um hábito. O dia que eu não sento e escrevo pelo menos 1, 2 páginas, eu tenho a sensação assim que o dia não Também. rendeu. Então, eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo um livro da minha área, a ver com a coisa que eu estou trabalhando, e sempre também um romance, porque eu acho que isso é importante também para a escrita, para aprender a escrever, porque cada vez mais a história exige essa narrativa que seja acessível a um público mais amplo. Não é um romance, a gente não escreve romance, a gente escreve um livro acadêmico, mas a gente procura escrever com uma linguagem que seja uma linguagem acessível a quem se interessar, Como é que é né? essa questão das suas viagens, né? Você é bolsista, você sempre está viajando, está fazendo uma palestra diferente num país diferente. Como é enfrentar isso tudo para você, esses desafios assim?
Então, na verdade, eu tinha essa frustração porque eu fiz o mestrado e o doutorado no Brasil, todos dois na USP, e eu tinha muita vontade de ir para fora do Brasil. Como eu disse, a minha filha pequena, mais velha, nasceu no final do mestrado e a mais nova no meio do final do doutorado. E elas brincavam dentro do escritório, eu trabalhando, escrevendo e dando brinquedinhos, e parava um pouquinho, brincava, trocava fralda, amamentava e por aí vai. E eu tinha muito essa vontade, porque principalmente no Brasil a gente tem um programa que eu chamo o doutorado sanduíche, que Sim. você faz pelo menos um ano fora do Brasil. E eu queria muito, porque tanto no mestrado quanto no doutorado, para mim teria sido muito importante fazer pesquisa em Portugal. Então, quando finalmente as minhas duas filhas, a mais velha tinha 8 anos e a mais nova 4 para 5, a mais velha 8 para 9, e o meu marido que já era juiz do trabalho há um tempo, já tinha um volume assim de férias acumuladas, eu falei, agora eu quero passar um ano fora. E aí eu sou muito da cara de pau mesmo, sabe? No mestrado foi desse jeito. Eu fui com o meu projeto, peguei um ônibus aqui à noite, pareci na USP, quando na USP é tudo cartas marcadas, eu fui com o meu projeto, com a orientadora que eu queria, cheguei lá na hora, me apresentei, convenci ela de que meu projeto era bom. E nesse momento também, aí de fazer meu primeiro, e aí na UFMG eu teria direito a um ano de licença, porque tinha acabado com esse negócio de férias prêmio, mas a gente pôde, a cada 5 anos, fazer um ano de sabático com um pós-doutorado. Ou seja, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma instituição que te receba. Não dá 5 em 5 anos, porque tem que ter um rodízio de professores, então tem que ter uma escala. Eu fiz a cada 7 anos um pós-doutorado depois disso. Então, nesse momento, eu estava trabalhando com o iluminismo e bibliotecas. Ah, bom, eu esqueci de falar, eu trabalho com o século XVIII. Então, isso é a característica Da sua, da minha da sua... produção acadêmica, né? Eu comecei especificamente com o Distrito Diamantino, trabalhar com o Distrito Diamantino, e ao longo dessa minha carreira, eu fui expandindo esse universo geográfico, e hoje eu trabalho com o século XVIII, início do XIX, com uma metodologia que a gente chama de história atlântica. Então, eu atualmente sempre procuro projetos que una Brasil, quase sempre Minas Gerais, mas não exclusivamente, Europa e muitas vezes a África. Então, depois eu posso até falar um pouquinho quais foram os meus trabalhos principais, mas aí nesse momento eu estava trabalhando exatamente eu estava começando a abrir esse leque de sair de uma história de Minas Gerais para uma história mais ampla, que dialogasse principalmente com a Europa, e eu estava trabalhando com um naturalista do final do século XVIII, chamado José Vieira Couto, e especificamente com a biblioteca. A gente tinha o inventário da biblioteca dele e eu queria trabalhar principalmente com essa biblioteca. Então, a cara de pau aqui procurou o maior especialista da área, que era um norte-americano na Universidade de Princeton, chamado Robert Darnton. Consegui o e-mail dele na internet, me apresentei, mandei meu currículo, mandei meu projeto. Nessa época não tinha essa coisa de falar por. Estava começando o negócio de e-mail, a gente trabalhava mais com fax do que com e-mail. E-mail era uma novidade, foram anos 2000, exatamente 1999. Bom, e toda essa questão tecnológica, por exemplo, o meu mestrado eu escrevi em máquina de escrever, o meu doutorado em máquina de escrever, e aí Não. depois do doutorado é que começou essa coisa de computador pessoal. E aí eu mandei um e-mail, já tinha e-mail, era uma novidade, nem todo mundo tinha e-mail, mas as universidades tinham e-mail, e aí eu mandei um e-mail para ele, me apresentei, mandei meu projeto, e ele me aceitou. E eu fui com uma bolsa da CAPES, passei o ano 2000 lá, e aí ele me convidou para eu ficar como professora visitante mais 6 meses. Então, eu acabei ficando um ano e meio. O meu marido ficou indo e voltando, assim, geralmente ficava 3 meses, 2 meses, tirava férias, tirava
também férias acumuladas que ele tinha, e ele ficou muito tempo, mas não o tempo inteiro. Depois eu fiz um outro pós-doutorado da mesma forma, é, em Paris, na École Supérieure des Hautes Études, e nesse momento eu estava já começando a trabalhar com esse livro, que foi o Prêmio Jabuti, que era o que era esse trabalho? Era um cartógrafo francês com um embaixador português que fizeram um mapa do Brasil em 1748 para negociar as fronteiras do Brasil com a Espanha, e que eu chamo, é um mapa que inventou o Brasil. E a minha tese, né, dentro desse livro, foi que existe um historiador clássico brasileiro chamado Jânio Cortes, aliás, ele é português, mas foi historiador do Itamaraty muito tempo, deu aulas para os diplomatas, e a tese dele, que é ainda muito hegemônica, principalmente entre os diplomatas, é que as fronteiras do Brasil foram se expandindo num movimento natural. E eu, com meu livro, tentei mostrar o contrário, que foi um projeto artificial construído a partir da cartografia, desse mapa, né? Então, os mapas, isso a gente sabe hoje, muitas vezes, igual a gente faz a planta de uma casa, né? A planta precede a construção da casa, muitas vezes o mapa precede a construção do território. E aí, então, eu mostrei como que Portugal apresentou, não exatamente esse mapa, ele mudou um pouco o mapa, mas foi o mapa que serviu de base para o mapa que foi apresentado, e a partir daí, Portugal foi buscando consolidar essas fronteiras, que era um avanço gigantesco de territórios sobre os territórios que a Espanha tinha direito a partir do Tratado de Tordesilhas, né? E, bom, quando era um projeto ainda, eu ganhei esse prêmio, que é o Prêmio Clarival do Prado Valadares, que era um prêmio da Odebrecht, que infelizmente, depois da Lava Jato, terminou, mas era o único prêmio de história que a gente tinha e que era um prêmio de pesquisa. Eles apoiavam a pesquisa durante 2 anos, apoiavam a publicação do livro, e depois, com o livro pronto, o livro foi inscrito, eles inscreviam esses livros todos os anos no Prêmio Jabuti, e até então, apesar de sempre serem grandes historiadores que ganharam esse Prêmio Clarivaldo Prado, até então só tinham ganhado projeto gráfico. E foi o primeiro prêmio, primeiro livro resultante desse prêmio da Odebrecht que ganhou. Primeiro eu ganhei o Jabuti de História, né? Porque tem um Jabuti de História, mas esse você ganha só um certificado. E aí você vai para. E aí tem os finalistas, 5 finalistas para as ciências humanas, e esses 5 finalistas vão para uma premiação, na época era em São Paulo, acredito que é hoje também, e lá nesse momento é anunciado o livro do ano, né, de Na hora ciências que eu humanas. vi o prêmio Jabuti, eu falei assim, meu Deus. Eu já tinha ganhado o Jabuti em obras coletivas, eu já ganhei uns 4 jabutis, mas sempre em obras coletivas, que Essa é coletâneas, que não era eu que organizava até. Todas que eu ganhei não fui eu que organizei. Foram 3, eu acho. Mas aí foi o primeiro trabalho monográfico mesmo, que eu trouxe o jabutizinho para casa. E como é que foi escrever Chica da Silva? Como é que foi Bom, Chica da Silva sensualizar? Eu tenho uma parte aqui que eu li que eu achei extremamente interessante, ah, que você tira aquela questão da sensualidade que o século XX envolveu, né? Então você desmistificou toda essa. Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que você bom, Chica chegou da a Silva foi o isso? seguinte: o meu mestrado é sobre o distrito diamantino lá, né, onde é Diamantina hoje. Mas num período que começa em 1771, que é um período que os diamantes foram monopolizados pela coroa, chama Real Extração. E quando eu comecei o mestrado, todo mundo me perguntava assim, sobre o que você está escrevendo? Eu falava, é sobre Diamantina. Ah, é sobre Chica da Silva? Eu falava, não. E aí, na hora que começava a tentar explicar, a pessoa já perdia o interesse. Então, eu tinha ódio da Chica da Silva. Eu não queria nem ver Chica da Silva na minha vida, na minha frente. Até que, já professora da UFMG, a gente tem sempre tá trabalhando com projetos de pesquisa, eu fui chamada para fazer um projeto de extensão com a UENG.
que estava se instalando um campus da UENG lá em Diamantina, com um curso de história. E tinham um orientando meu de doutorado que estava trabalhando lá e me chamou para. Eles estavam construindo um laboratório de pesquisa histórica para que os alunos aprendessem a pesquisar. Tá? E aí eu peguei e submeti um projeto à FAPEMIG e precisava de um tema. E aí, numa das reuniões em Diamantina, eu estava numa reunião que tinha o prefeito e alguns vereadores da cidade, e eles estavam, na época, pensando meios de dinamizar o turismo de Diamantina. Isso foi muito antes de Diamantina ganhar o selo da Unesco. Aliás, o selo da Unesco veio desse processo começado nesse momento, iniciado nesse momento, em que as autoridades lá estavam tentando pensar meios de dinamizar a economia de Diamantina. E aí eles falaram: ah, a casa da Chica da Silva fica lá, fechada. Nessa época, não se visitava, as igrejas ficavam fechadas. Nada. E o turista chegava, a igreja só abria no sábado e no domingo, no horário da missa. E aí não havia visitação em igreja, nem em edificações, só o Museu do Diamante. E aí eles falaram, podia fazer uma exposição sobre a Chica da Silva. E aí falaram, você podia fazer essa pesquisa. Jogaram para cima de você. Aí eu falei, ai, não, essa mulher me pegou, meu Deus do céu. Aí, Persegue. bom, então tá, eu vou. E nesse momento eu pensei que eu ia fazer uma pesquisa, exatamente isso que você falou. Era uma pesquisa, o intuito inicial era pensar uma coisa que pudesse vir a ser uma exposição na casa da Chica da Silva. E eu, nesse momento, devo confessar, Tassiane, eu não sabia, eu não acreditava nesse momento que a Chica da Silva existisse, eu achava que ela era uma invenção. Romance. E aí eu fiz um projetinho, então, muito simples, que era pensar o mito da Chica da Silva, porque exatamente isso acabou virando o último capítulo do livro. Aliás, quando eu escrevi a primeira versão do livro, isso era o primeiro capítulo, mas a primeira pessoa que leu o livro falou: olha, isso devia vir no fim. E acabou virando realmente o fim do livro, no qual, ao contrário do que a gente pensa que a Chica da Silva é uma só, o personagem foi mudando ao longo do tempo. São E vários. tem um. Na verdade, a Chica vai mudando à medida que ela vai sendo, a história dela vai sendo reinventada, contada como reinvenção. E exatamente ela tem dois momentos assim muito importantes. Um é um romance de um escritor chamado Agripa de Vasconcelos, que escreveu um livro chamado Chica que Manda, e que a Chica virou uma figura muito ciumenta, má, terrível. E depois o filme do Cacá Diegues, onde a Chica foi sensualizada. Sim. Tem outras coisas no meio, mas esses são os dois marcos. E exatamente quando eu estava trabalhando com a Chica da Silva, eu estava passando a novela da Rede Manchete, que diz que vai reiniciar, né? Vai ser refilmada pela Globo, acho que no ano que vem. Mas acontece que eu falei assim: gente, tinha um arquivo do Bispado. Na época do meu mestrado, eu quis pesquisar no arquivo do Bispado, lá da Cúria de Diamantina, só que o arquivo estava completamente desorganizado. Eu entrei na sala lá e vi que não tinha a menor condição de pesquisar, porque eu não sou arquivista, eu sou historiadora, eu preciso que o documento esteja organizado para que eu possa pesquisar, classificado e higienizado e por aí vai. E aí, entre o meu mestrado e a escrita da Chica da Silva, esse arquivo foi organizado até por uma que depois veio ser minha orientanda, a Márcia Almada, minha orientanda de doutorado. Aí, eu falei, vou entrar ali um dia e vou ver o que que Tá um tá. E eu pouquinho. fui direto para os livros de batismo, Nossa. tá? Porque nessa época não tinha certidão de nascimento de registro civil, era o batizado que criava o estatuto jurídico da pessoa, físico, civil da pessoa. E aí, no primeiro dia, Hum. eu achei os 13 filhos da Chica da Silva. Nossa. Aí eu saí do arquivo apaixonada com a Chica da Silva. Eu falei, eu quero contar a história dessa mulher, porque é uma outra história completamente diferente dessa personagem que foi sendo inventada ao longo do tempo. Foi sendo E modificado. é, e aí eu fui escrever, e o livro.
eu uso até essa metáfora, ele é como se ele fosse uma janela para a gente ver o que que era a vida de uma escrava, depois liberta, né, depois ex-escrava, no século XVIII, em Minas Gerais. Então, a vida da Chica da Silva serve de fio condutor para a pessoa que lê É, compreender esse universo, né? É, digamos assim, é uma aula de história. sim, E é impressionante como a Chica da Silva e depois, e também o João Fernando de Oliveira, tanto que o livro chama Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes, que eu vi que não dava para escrever a biografia da Chica sem a biografia do João Fernandes, eles são personagens muito típicos do século XVIII. Ela representando essa trajetória que foi razoavelmente comum em Minas Gerais, dessa ex-escrava que se alforria, e ele representando exatamente os migrantes portugueses, né, sim. homens, filhos de portugueses que vão ascender socialmente com as oportunidades econômicas que a sociedade mineradora vai abrir para esses homens. Não só socialmente, como nobiliarquicamente também. E aí o livro, eu adoro o livro. Na verdade, agora eu estou até querendo dar uma atualizada no livro, nada muito de diferente, mas é porque entre a escrita do livro, na época que eu escrevi o livro, eu queria mostrar outras mulheres como a Chica da Silva e trabalhei com mais ou menos 28 inventários e testamentos de mulheres como elas que eu encontrei lá no distrito, lá no Tijuco. Mas de lá para cá, eu tenho escrito, já escrevi vários artigos sobre isso, eu encontrei um censo do Tijuco em 1774, que tem inclusive a Chica da Silva com um dos filhos ainda em casa, registrada nesse censo, é um censo por domicílio, e a coisa mais interessante desse censo é que 48% dos chefes de domicílio no Tijuco em 1774 Hum. são mulheres de cor, a Nossa, maioria vindas da África. Eu tenho chamado, inclusive, esses meus artigos, eu chamo de a pequena África. É quase que uma. Então, de um lado, você tem uma população masculina, branca, chefe de domicílio, e de outro, uma população feminina, alforriada, de cor, mulatas negras, pardas, mas de maioria negras africanas. Então, 80% desses 48% são africanas. Então, isso é muito interessante. nossa, né, eu não sabia desses dados estatísticos. Acho que ninguém sabe, na verdade, né? É, Mas é interessante a gente contextualizar essas questões, porque isso fica meio que perdido, né? Se tem é. uma figura romantizada, que é exatamente isso que você tenta tirar e mostrar a realidade com que todo aquele contexto esteve, né? Eu vou esperar, viu, esse novo livro com essa nova atualização. E como é que é essa vida de historiadora, né? Vivenciar tudo isso e conciliar o dia a dia, Júnior? Como é que você consegue? Olha, é um desafio. É, Agora, tem coisas que eu meio deleguei. Você tem que delegar. Na verdade, eu devo isso ao meu marido, que chegou um momento quando eu estava terminando meu doutorado e eu estava grávida, ele no interior, eu com outra menina pequena, tentando, sem contratada na UFMG, tentando escrever o doutorado e coisa não andava. Ele falou comigo assim: você tem que aprender a delegar. E aí ele falou: olha, por exemplo, aí eu falei, por exemplo, ele falou, por exemplo, você pensa que motorista é coisa de madame. Nesse momento, motorista para você é uma coisa importante. Eu parei, pensei e eu tinha um preconceito mesmo, eu achava motorista coisa de madame. E aí, durante vários anos, eu tive um motorista que era o que levava as crianças para lá e para cá, né? Eu tive, tive e tenho sempre funcionárias de muito tempo que ficam 10, 15 anos comigo. Então, elas são mesmo meu braço direito, meu braço esquerdo, fazem compras e eu realmente organizo a casa para que, estando ou não em casa, a casa funcione. Claro que tem hora que os filhos e o marido te cobram. Isso aí não está funcionando direito, apesar de que depois ele arrepende quando cobra, mas às vezes cobra, né? E eu também aprendi que eu não tenho que dar conta de tudo, eu dou conta das coisas que eu dou conta. Eu
realmente sou, eu falo que eu delego, mas eu ainda sou assim, a pessoa que manda a geladeira consertar, que busca não sei o quê, que cuida do neto, segunda e sexta à tarde, agora eu cuido do meu neto, e aprendi a trabalhar mais rápido, terça, quarta e quinta, à tarde. E também, outra coisa, eu sempre gostei muito de fazer exercício e também não abro mão do meu exercício físico pelas manhãs. Então, segunda, terça, quinta e sexta, sábado e domingo, eu faço exercício de manhã. Nesse, Então, é também administrar o tempo e fazer o tempo render. sim. Nesse contexto todo, nesses anos todos de historiadora, o que foi que mais te impactou dentro da realidade feminina? Olha, é impressionante que, mesmo na academia, as mulheres são a maioria, mas elas têm muito menos visibilidade. Menos Né? Isso é impressionante. Quando você pensa o nome dos historiadores, você pensa sempre homens. os historiadores homens, né? A maior parte agora. Eu abri mesmo, sabe? Eu viajo muito, eu faço muita conferência. Eu agora, por exemplo, no Carnaval eu estou indo para a Europa para fazer três conferências na Alemanha e duas conferências na Espanha. É, e a gente eu tenho grupos de trabalho internacionais, né, que a gente troca pesquisas. Na pandemia, a gente fez muita live, muito intercâmbio acadêmico. Isso aí realmente facilitou, aproximou muito a gente da. E eu tinha, por exemplo, um colega que falava assim, porque, por exemplo, a gente é avaliado, né, os cursos de pós-graduação. Bom, nós, como cientistas, quando a gente pede apoios, né, por exemplo, eu sou bolsista 1A do CNPq, que é a elite dos cientistas brasileiros, né? Atualmente, eu tenho essa bolsa que eu tenho que renovar a cada 5 anos, eu tenho que apresentar um projeto de pesquisa e o meu currículo é avaliado, né? Então, chama produtividade em pesquisa. Então, o projeto é importante, mas o principal é a sua produção acadêmica, né? Congressos, conferências, palestras, produção bibliográfica, livros, artigos, capítulos, né? E eu tinha um colega, e uma coisa, e o programa de pós-graduação é avaliado pela CAPES, né? Que dá uma nota de 3 a 7 para ser credenciado pela CAPES, abaixo de 3 é descredenciado pela CAPES. Então, para ser programa 5, 6 e 7, a internacionalização dos pesquisadores é muito importante. E eu tinha um colega que falava: nós somos historiadores do Brasil, nós não temos que internacionalizar. E é impossível internacionalizar. Isso não existe. Não existe. Porque o importante são as questões que você levanta e como que você dialoga, né? Então, por exemplo, eu acabei de escrever 2 artigos com um colega do Sul sobre um mapa produzido pelos índios Guarani junto com os jesuítas no século XVIII. Um desses artigos foi publicado na revista mais importante que a gente tem de história da cartografia, que chama Imago Mundi, exatamente por quê? Porque a cartografia indígena é um tema universal. Sim, Então, é você transformar aquele seu tema, que a princípio parece um tema pequeno, num tema que interesse a todo mundo, né? Que interesse e que desperte a curiosidade de historiadores de outros países, sim. né? E você consegue fazer isso com maestria, né? A prova são os vários prêmios que você já recebeu e ainda vai vir a receber. Como é que é essa questão? Me fala uma palavra que te define, que você entenda que defina a Júnia, historiadora, né? Porque como você mesma disse, é muito difícil uma mulher historiadora ser vista, né? São mais homens e essa questão toda. E o seu currículo, de fato, ele é espetacular, tanto que você corre o mundo inteiro por aí palestrando, fazendo seminário. Então, qual é a palavra que define a Júnia no seu contexto?
Você tinha me falado para pensar a palavra, e eu já tinha pensado há mais tempo, e por incrível que pareça, foi a palavra que você escolheu, determinada, Terminada. né? Na Na minha hora que eu. família, a gente fala um termo, ferrinho de dentista, que é aquele É, ferrinho que... Então, assim, quando eu ponho uma coisa na cabeça, é difícil me parar. Igual assim, quando eu decidi correr maratona, agora eu decidi voltar para o balé clássico, que era uma coisa que eu tinha feito até os 30 anos de idade, tinha dançado semi-profissionalmente, e assim, voltei assim, né? e falei, não, eu vou fazer. Vai. E o ano passado eu fiz curso até é, em Londres. Eu ganhei uma bolsa em Londres e um prêmio, chama o Wilson Foundation, que patrocina projetos em história do livro e da cartografia. E eu passei um mês em Londres e fui Fazendo balé. fazer pesquisa. 6 horas da tarde eu ia fazer balé. Muitíssimo. Nessa sua vida toda de historiadora, você encontrou alguma figura feminina, alguma mulher que pudesse ser, que mais te inspirou, que você mais, não é nem inspiração, que mais você se sentiu mais admirada, que você mais admirou toda a trajetória, a história, o contexto de vida? Deve ter encontrado Olha, várias, né? eu tinha uma historiadora que eu não conheço, e que foi uma historiadora que me inspirou pela leitura dos seus livros. É uma francesa chamada Nathalie Zemon Davis. Uhum. Ela é uma historiadora maravilhosa que exatamente tem essa pegada de transformar um tema que parece que é desse tamanhozinho num tema universal e com uma narrativa que cativa, né? Então, por exemplo, ela tem livros que foi transformado em filme em Hollywood, Nossa, né? É, que que chama O Retorno de Martin Guerre, olha, que é muito bacana esse filme, que é um indivíduo que vai para a guerra, no passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e ele, na verdade, ele morre na guerra e volta para casa uma pessoa que não é ele, mas ah, que se apresenta como ele. vive. E a mulher dele aceita esse homem e fica casada com ele como se ele fosse o marido dela. Claramente, ela sabe que ele não é o marido dela. E aí, lá pelas tantas, começam a surgir denúncias, né, de que ele, e nessa época, alguém se passar por outro era um crime muito grave, porque, muito diferente de hoje, não tinha impressão digital, não tinha fotografia, então a pessoa não, era um crime grave a pessoa se passar por outra, porque os mecanismos de prova eram muito mais difíceis do que os de hoje, né? Então, ele é processado, ele é preso, e ela, a partir desse processo crime, né, ela vai exatamente isso, a gente entender o que que aconteceu com o marido, por que que esse homem volta e O ocupa o texto lugar não do consegue marido, por colocar. que que a mulher é, aceita, e ela, inclusive, testemunha no processo que era o marido, que ele era o marido, quando todo, assim, está evidente no processo que ele não era o Bem marido. melhor do que ela para conhecer o marido. É. E aí é um livro maravilhoso. Essa foi a minha, assim, minha grande musa inspiradora. Agora, ao longo da minha carreira, uma pessoa, ela eu nunca conhecia, eu só a conheço através dos livros, né? E eu tenho uma colega que é um pouco mais velha que eu, que é uma professora da USP, que é a Laura de Melo Souza, que eu conheci nesse programa que eu falei para vocês, de especialização que eu fiz em História Moderna, da PUC, ela, acho que ela não é 7 ou 8 anos mais velha que eu, mas ela já, quando eu a conheci, ela já tinha acabado o doutorado dela, e ela já era uma pesquisadora que estava assim,
Minha sensação. já tendo um renome, e hoje ela é uma grande amiga minha, e nós duas temos hoje, eu devo dizer que eu tenho uma carreira muito próxima da dela, né? E muito parecida a trajetória, né? É, é muito mais difícil, apesar que eu tenho de dizer, é muito mais difícil essa trajetória em Belo Horizonte, na UFMG, do que na USP, que Certeza. já tinha uma tradição. A USP já é uma instituição muito forte e que já tinha há muito tempo, desde os anos 30, uma tradição de pós-graduação, de pesquisa, de internacionalização. Tem por trás a FAPESP, que financia Um assim, suporte. enormemente a área científica, os professores da universidade. Nós aqui temos uma dificuldade com a FAPEMIG, agora então está um caos, a FAPEMIG praticamente não financia nada, né? E a verba sempre foi muito curta e agora é praticamente inexistente. Então é muito mais difícil, né? Na verdade também a minha Nossa, carreira ela foi se formando junto também com a profissionalização e a internacionalização do Departamento de História da UFMG, né? eu, né? Então, assim, foi muito mais difícil, mas ela sempre foi para mim uma referência. Ela trabalha não só, mas com história de Minas. Então, ela é uma leitura obrigatória nos programas de história de Minas. Ela escreveu um livro muito famoso, muito importante, chamado Os Desclassificados do Ouro. E então, ela para mim sempre foi uma referência importante. Qual a mensagem que você deixa hoje, né, para aquelas pessoas que às vezes têm uma dúvida com relação a toda a trajetória, a toda a sistemática, as dificuldades do dia a dia? Como você mesma falou, você chegou em São Paulo com um projeto na cara e na coragem e fez, sendo daqui a pouco mãe de uma menina no mestrado, uma outra no doutorado, viajando para fazer um pós-doutorado. Como é que é? Qual a mensagem que você deixa diante de tudo aquilo que você já estudou, os livros, né? Leu com a sua trajetória? Qual a ligação e a mensagem que você gostaria de Olha, dar para eles? eu acho importante você não ter medo. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Eu falo isso muito para os meus orientandos. Eles perguntam assim, Júnior, você acha que eu não sei o quê? Eu falei, olha, o não você já tem. Você- Então, isso, não, porque eu fico com medo de me decepcionar. Bobagem, o não você já tem. Vai em frente. Agora, uma coisa, eu nunca me descuidei da minha vida pessoal. Isso eu acho importante. Então, assim, é, eu vou para clubes no fim de semana, fim de semana à Seu, noite, né? Eu trabalho, por exemplo, aqui até às 7 horas da noite, 7h30. Meu marido chega do trabalho, o computador desliga e a gente vai ter um momento dele, um momento agora minhas filhas já nem moram em casa, mas quando estavam. Agora o meu netinho está demandando. A minha filha mais velha está com uma criança pequena, está grávida de outro, está precisando de ajuda. Então, assim, também cuidar da sua vida pessoal, cuidar da saúde, ter um tempo para você, para fazer um exercício. Então, assim, eu acho eu sou uma pessoa que eu acho que sou realizada. Eu fiz tudo que eu queria ter feito? Não. Eu conquistei tudo que eu gostaria de ter conquistado? Não. Mas eu acho que, né, assim, no geral, né, entre prós e a carreira de perdas, sucesso, etc., né, né? eu acho que eu cheguei lá, né, eu construí, devo dizer, eu construí isso com muita luta, Muito trabalho, muito estudo, né, é, Júlia? muito Muita estudo, dedicação né, e eu sou muito determinação com aquilo que você de fato queria, focada. focada. Então, assim, se você quer escrever, sentar todos os dias, escrever um pouco. Tem dia que você escreve uma linha, tem dia que o negócio não sai, mas no outro dia vem uma inspiração e você escreve 3 páginas, né? Então, focar no que você quer. E vai, tem hora que parece que não vai dar certo, tem hora que dá tudo errado, tem horas que assim que eu falava assim, nossa senhora. Às vezes eu tentava 3 bolsas, nenhuma, sabe?
ou um projeto que eu sabia que era muito bom, aí vinha três pareceres maravilhosos, o outro horrível, e aí não conseguia. Aí, não, vou. Eu pegava esse parecer. Ah, isso, aceitar críticas. Aceitar críticas. Ah, Tá? E na área científica, por exemplo, quando a gente submete um livro, quando a gente submete um artigo, tudo tem parecer. E às vezes a pessoa fica brava com o parecer, ou né? E o vestuário, parecer não ler aquele parecer, pensar, realmente nem todas as críticas são construtivas, mas exatamente pegar as críticas construtivas e melhorar aquilo que você pode melhorar. Então, procurar sempre se aperfeiçoar, né? o que que você mais ama de fazer, Júnia? Escrever, viajar palestrando, trabalhar com isso todos os dias? Você ama, eu sei que você ama, mas isso de fato é o que você mais ama? Como é que é? Olha, o que eu mais amo é escrever. Eu sei que é escrever porque isso é uma coisa que eu não consigo passar Ah, de sem. fazer. Todos os dias Quando você senta. não, isso é agora. Eu devo dizer, eu adoro viajar. Adoro viajar, é um refresco, né? É um momento até também de você ir apresentar aquelas coisas e ter feedbacks, né? Eu estou em processo de escrita de um livro, então é isso que eu vou apresentar, quero Interessante. escutar. Dentro da sua carreira, você consegue conciliar a escrita com a questão do gostar de viajar, e são coisas que você ama fazer, né? As duas E, coisas esse- estão vinculadas e, eu, exclusivamente à sua carreira. e eu gosto de exercício físico também. Então, assim, eu fui pesquisar ganhei esse prêmio em Londres, fui fazer balé. E eu ganhei um prêmio em Florença, virei remadora, remava no Rio, todos os dias depois do trabalho. Levei a bicicleta comigo. No fim de semana, entrei num grupo de bicicleta e ia passear pela Toscana. Aí você vê Então, que a Júnia é a inspiração de muitas pessoas, né, Júnia? Nesse contexto todo, você conseguir fazer todas essas coisas simultaneamente, a determinação que a gente sempre vê, né, e fala, Júnia, é determinação. A palavra correta é determinação, como você mesmo falou, né? Júnia, foi muito bom conversar com você. Aguardo a atualização do livro Chica da Silva, que está aqui, né? Vou esperar ansiosamente. E eu queria te agradecer de todo o coração pela entrevista, foi maravilhosa, inspiradora. Tenho certeza que todos os que ouvirem através de todos os nossos canais vão amar e vão se sentir inspirados e com aquela questão, né, mais determinados a realizar essas questões que às vezes a gente fica aí e deixa pendente. Foi muito bom, Júnia. Um beijo. eu que agradeço o convite por elas, é um prazer e uma honra escolher falar um pouco da minha trajetória, né? Eu apresento muito meus trabalhos, falar mesmo da minha trajetória são pouquíssimas, acho que nunca falei, acho Aí. que é a É primeira bom, vez então. que eu Mas é bom falo. que a gente sempre fala, né? Tem É. o outro lado, tem o seu, a Júnia, né? Como é que é a Júnia? Como é que ela chegou? Como é que ela alcançou? O que que fez com que ela seguisse ali todo esse foco na sua carreira, né? Como você mesma falou, não existem mulheres com relevância na história. Você é uma mulher relevante dentro do contexto e do mundo da história, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E ganhadora de vários prêmios. O Jabuti me contagiou, e vários, né? Não é só um, são vários, como você mesma disse. Júnior, foi muito bom, obrigada. Espero. Obrigada, Tatiane, pelo convite. Beijo, brigadão, Obrigada a todos, todo mundo que está assistindo e vai assistir ainda. beijo.